Independentemente de seus ideais, os mais bem-sucedidos conquistadores da história foram implacáveis em seus objetivos e praticamente invencíveis em combate individual. Tribos, nações, continentes e até inimigos que se odiavam uniram forças para tentar detê-los, mas em vão. As conquistas desses homens foram épicas, mas brutais. Para alguns, foram gloriosas, para outros, um verdadeiro inferno. De espírito brilhante e ambicioso, Napoleão Bonaparte logo cedo mostrou seu gênio militar, sendo um dos mais brilhantes chefes militares que o mundo já testemunhou. Dono de proezas quase inacreditáveis, de dezenas de batalhas vitoriosas e de derrotas que se contam nos dedos de uma só mão, Bonaparte simplesmente tomou seu assento entre os grandes conquistadores da história. De berço humilde, Napoleão Bonaparte nasceu na Córcega, em 1769, e desde cedo mostrou um talento excepcional para a estratégia e liderança. Sua ascensão meteórica durante a Revolução Francesa o levou a se tornar o líder da França, estabelecendo um império que se estendia por grande parte da Europa. Com uma mente brilhante e uma determinação inabalável, Napoleão liderou suas tropas em algumas das batalhas mais épicas da história, como Austerlitz, Marengo e a famosa Batalha de Waterloo. Sua habilidade estratégica e tática era incomparável, o que lhe rendeu o apelido de o Deus da Guerra. Além de suas conquistas militares, Napoleão também teve um impacto significativo nas leis e governança. Ele promulgou o Código Napoleônico, um conjunto de leis que serviu como base para sistemas legais em muitos países ao redor do mundo. Sua visão para um governo meritocrático e seu apoio às artes e ciências também marcaram sua era como uma época de progresso intelectual. Mas a ambição ilimitada de Napoleão eventualmente levou à sua queda. Após uma série de derrotas militares e alianças contra ele, ele foi exilado para a ilha de Santa Helena, onde passou seus últimos dias refletindo sobre seu legado e suas realizações. Napoleão Bonaparte é amplamente conhecido por seu Império Napoleônico, um estado que se estendeu por grande parte da Europa durante o início do século XIX. Seu governo, que durou de 1804 a 1814, com um breve retorno em 1815 durante os 100 dias, foi marcado por uma série de conquistas notáveis e transformações significativas nas regiões que ele governou. Em 1804, Napoleão autoproclamou-se imperador dos franceses, estabelecendo o primeiro império francês. Sua ascensão ao poder trouxe estabilidade à França após os tumultuosos anos da Revolução Francesa. No entanto, ele não se limitou às fronteiras francesas. Seu exército altamente treinado e suas táticas inovadoras o levaram a conquistar vastas extensões da Europa. Itália. Uma das primeiras grandes conquistas de Napoleão foi na Itália, onde ele derrotou as forças austríacas e estabeleceu repúblicas irmãs, introduzindo ideias revolucionárias. Egito. Napoleão liderou uma expedição ao Egito em 1798, embora tenha acabado em derrota. No entanto, isso aumentou sua fama na França e na Europa. Áustria e Prússia. Napoleão infligiu derrotas decisivas às potências europeias em Austerlitz, 1805, Jena-Auerstedt, 1806, e Wagram, 1809, consolidando seu domínio sobre grande parte da Europa Central. Espanha e Portugal. Ele interferiu nos assuntos espanhóis, levando à ocupação da Espanha e à instalação de seu irmão, Joseph Bonaparte, como rei da Espanha. Rússia. Em 1812, Napoleão lançou uma campanha contra a Rússia. A invasão foi inicialmente bem-sucedida, mas a brutal campanha russa e a severidade do inverno levaram à derrota das forças francesas.
O Império Napoleônico atingiu seu auge em termos de tamanho por volta de 1812, cobrindo uma área estimada de aproximadamente 3,5 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, é crucial notar que esse império não foi contínuo. Consistia em diferentes territórios e países sob domínio ou influência direta da França, incluindo partes da França atual, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Espanha e grande parte da Europa Central. Apesar de seu eventual declínio e queda, o legado do Império Napoleônico continua a influenciar a política, a legislação e a cultura em várias partes do mundo, deixando uma marca duradoura na história global. Mesmo depois de sua morte em 1821, o nome de Napoleão Bonaparte continuou a ecoar através das páginas da história. Sua vida inspirou inúmeros livros, filmes e obras de arte, destacando sua complexidade como um líder carismático e controverso. E assim, o legado de Napoleão Bonaparte perdura, lembrando-nos do poder da ambição, da determinação e da visão. Sua vida é um testemunho eterno de como um indivíduo pode moldar o destino de nações e deixar uma marca inapagável no mundo. Desta lista, Adolf Hitler é o único que não comandou diretamente seus exércitos nas diversas frentes de combate. Contudo, seu implacável empenho na construção da armada nazista acabou por subsidiar uma série de importantes conquistas territoriais, de modo, inclusive, bem similar às de Bonaparte. Contando com a excelente tradição germânica de forjar comandantes capazes e, por vezes, geniais, Hitler teve o privilégio de dar ordens a marechais de campo como Rundstedt, Guderian, Manstein e o mais famoso e respeitado comandante da Segunda Guerra Mundial, Rommel, a Raposa do Deserto. Todavia, as sucessivas ingerências de Hitler nos planos cuidadosamente traçados pelo Estado-Maior alemão são apontadas, por vezes, como desastrosas, pois o Führer sempre os modificava, deixando seus idealizadores confusos, quando não assustados por temerem a morte pelo que se chamava educadamente de alta traição. Tudo começou em 20 de abril de 1889, em Braunau am Inn, na Áustria. Adolf Hitler nasceu em uma família comum, mas desde cedo mostrou um grande interesse por política e artes. Na juventude, ele mudou-se para Viena para buscar uma carreira nas artes, mas, eventualmente, encontrou seu caminho na política. Durante os anos de 1920, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães e, gradualmente, consolidou seu poder. Em 1933, foi nomeado chanceler da Alemanha, marcando o início de uma era sombria na história do país. A ascensão de Hitler ao poder desencadeou uma série de eventos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, suas forças armadas conquistaram vastas áreas da Europa, incluindo França, Polônia e grande parte da União Soviética. O tamanho do império de Hitler era impressionante e, ao mesmo tempo, aterrorizante, pois seu regime impôs políticas discriminatórias e brutais que resultaram na perda de milhões de vidas inocentes. No entanto, a ambição de Hitler finalmente encontrou seu fim em 1945, com a queda de Berlim e a rendição alemã. Seu império desmoronou, deixando para trás uma Europa devastada pela guerra e um legado de horror. Após a guerra, o mundo se uniu para julgar os crimes de guerra nazistas nos julgamentos de Nuremberg, estabelecendo um precedente importante para a justiça internacional. A história de Adolf Hitler é um lembrete sombrio dos perigos do extremismo, do ódio e da intolerância. É crucial aprender com o passado para garantir que tais horrores nunca se repitam. Notório por sua ferocidade em conquistas, Átila, o rei dos hunos, lançou-se furiosamente sobre a Europa em uma campanha expansionista que lhe rendeu a alcunha de o flagelo de Deus. Dono de vastas planícies entre a Europa e a Ásia, principalmente na atual Hungria,
os hunos foram capazes de montar um poderoso exército montado que, geralmente, arrasava adversários nos mais diversos campos de batalha do Ocidente e Oriente. Sob a liderança de Átila, os hunos pilharam e extorquiram os impérios romano do Oriente e Parta, também conhecido como Império Arsácida, da Pérsia, e aterrorizaram as planícies europeias, escravizaram outros povos bárbaros e deram sua contribuição à queda do decadente império. Muito embora tenha sido breve seu reinado, atribui-se à figura de Átila, o Huno, o título de maior líder bárbaro da era conhecida como invasões bárbaras. No coração das estepes da Europa Oriental, no ano de 406 d.C., nasceu Átila, destinado a se tornar uma das figuras mais poderosas da história. Crescendo entre as tribos nômades hunas, ele aprendeu desde cedo os segredos da sobrevivência e da estratégia de guerra. Com sua astúcia e habilidade militar incomparáveis, Átila rapidamente ascendeu ao poder, unificando diversas tribos hunas sob sua bandeira. Sua habilidade diplomática e tática astuta o transformaram em um líder temido e respeitado. Os hunos, liderados por Átila, lançaram-se numa série impressionante de conquistas. Desde as terras selvagens da Europa Oriental até os ricos territórios romanos, nenhum império foi páreo para a fúria e a determinação dos hunos. Roma, Bizâncio, Gália, todos sentiram a força avassaladora do Império Huno sob o comando de Átila. O Império de Átila se estendia por vastas extensões de território, abrangendo uma área que se estendia desde o Danúbio até o Volga e do Mar Báltico até os Balcãs. Seu domínio era verdadeiramente impressionante, uma testemunha do poder e da visão deste líder lendário. Átila, o Huno, deixou um legado que ecoa através dos séculos. Sua coragem, sua estratégia e sua determinação moldaram não apenas o seu tempo, mas também a narrativa da história humana. Hoje, celebramos a memória deste grande líder, cujo nome ficará para sempre gravado nas páginas da história. Ciro II, popularmente conhecido como Ciro, o Grande, consagrou-se como o grande criador do Império da Pérsia, sendo diretamente responsável por grandes conquistas territoriais. Seu império é considerado um dos mais importantes da história e se estendia das montanhas do Hindu Kush, no atual Afeganistão, até o rio Indo, no Mediterrâneo. Dentre suas grandes conquistas, encontram-se a Lídia, Suméria, Babilônia e tantas outras possessões gregas. Estas últimas deram origem às guerras entre gregos e persas, as quais abarcam as famosíssimas batalhas de Maratona e das Termópilas. Acerca da Babilônia, Ciro, o Grande, é o responsável pela soltura dos judeus, que nela se encontravam cativos, também devolvendo generosamente o antigo território dos filhos de Israel. Este evento, inclusive, encontra-se narrado na Bíblia, mais de 20 vezes. De acordo com o comumente noticiado, Ciro teria tido um sonho no qual deveria libertar o povo hebreu do chamado cativeiro da Babilônia. No vasto palco da história antiga, um líder se destacou não apenas pelo tamanho de seu império, mas por sua habilidade estratégica e visão extraordinária. Este é o épico conto de Ciro, o Grande, um homem cujo nome ressoa através dos séculos. Ciro nasceu em 600 a.C., na pequena cidade de Anshan, na Pérsia, em uma família nobre. Desde cedo, mostrou uma sagacidade e curiosidade que logo se transformariam em ferramentas poderosas para suas futuras conquistas. Com o passar dos anos, Ciro se dedicou ao estudo das artes militares e da política, habilidades que se mostrariam cruciais em sua jornada para o poder. Sua ascensão começou quando ele uniu diversas tribos persas sob sua bandeira, formando uma força unida e poderosa. Ciro era muito mais do que apenas um guerreiro habilidoso. Ele era um líder visionário. Ele acreditava na tolerância religiosa e na liberdade cultural, permitindo que os povos conquistados mantivessem suas tradições e crenças. Isso não apenas garantia a estabilidade em seu império,
mas também granjeava lealdade entre seus súditos. Sob o comando de Ciro, o Império Persa floresceu, estendendo-se desde as montanhas da Pérsia até o vale do rio Indo e das estepes da Ásia Central às margens do Mar Mediterrâneo. Seu império se tornou o maior que o mundo já tinha visto. Mas Ciro não era apenas um conquistador ambicioso. Ele também era conhecido por sua sabedoria e justiça. Estabeleceu leis que garantiam direitos básicos aos cidadãos e implementou políticas que promoviam a igualdade e a prosperidade. Sua morte, em 530 a.C., marcou o fim da vida de um homem, mas o início de um legado duradouro. Ciro, o Grande, deixou um impacto indelével na história, não apenas pelo tamanho de seu império, mas pela maneira como governava com compaixão e sabedoria. E assim, a saga de Ciro continua a inspirar gerações, lembrando-nos do poder da liderança justa e da importância de olhar para além das fronteiras para encontrar nossa humanidade comum. Tamerlão, também conhecido como Timur, o Coxo, restaurou parte da antiga grandeza do Império Mongol criado por Gengis Khan. Desde cedo, suas habilidades táticas e competência de comando o fizeram se destacar. Para se tornar Khan, disse que teria simulado seu parentesco com Gengis Khan para viabilizar sua posse. É conhecido como um dos últimos grandes conquistadores da Ásia. Tamerlão conseguiu restaurar considerável parte do Império Mongol, contudo, ficou mais conhecido por sua crueldade sem fim. Suas conquistas foram incrivelmente violentas ao ponto de mostrarem como verdadeiros massacres insanos. Em determinada ocasião, na Índia, logo após a Batalha de Panipat, em 17 de dezembro de 1398, Tamerlão ordenou a execução de aproximadamente 100.000 soldados indianos, massacrou os habitantes da cidade de Delhi e saqueou tudo o que era possível ser transportado, incluindo 90 ou 100 elefantes de guerra, sendo todo o restante destruído. Nascido em 1336, Tamerlão, cujo nome real era Timur, emergiu de uma linhagem nobre na Ásia Central. Desde jovem, ele demonstrou habilidades militares notáveis, liderando pequenas expedições que logo o catapultaram para a liderança de um exército poderoso. Sua habilidade estratégica e coragem o transformaram em um comandante respeitado. Tamerlão começou suas conquistas na Ásia Central, consolidando seu poder sobre tribos locais e emirados. No entanto, sua ambição não conhecia limites. Ele rapidamente expandiu seu domínio para incluir partes do Irã, Iraque e Síria. Sua destreza militar e táticas inovadoras lhe renderam vitórias impressionantes contra exércitos muito maiores. Com sua reputação de implacabilidade, Tamerlão avançou sobre o Império Otomano, a Pérsia e até mesmo a Índia, conquistando cidades importantes e estabelecendo seu domínio sobre vastos territórios. Seu império, conhecido como o Império Timúrida, tornou-se uma potência militar, cultural e econômica na Ásia, com uma capital esplêndida em Samarcanda, que era um centro de arte e aprendizado. O Império de Tamerlão se estendia desde o Mar Cáspio até o rio Ganges, abrangendo partes significativas da Ásia Central, Ocidental e do Sul. Seu legado não se limitou apenas às conquistas territoriais. Ele também promoveu o comércio, a arquitetura e as artes, deixando uma marca duradoura na cultura das regiões que ele governou. E assim, a saga de Tamerlão, o conquistador implacável, continua a nos inspirar até hoje. Sua ascensão meteórica, suas incríveis vitórias militares e seu vasto império destacam-se como testemunho de sua habilidade excepcional como líder. Alexandre o Grande nasceu na cidade de Pela, na Macedônia, em 356 e morreu na Babilônia, em 323 a.C., aos 32 anos de idade. Em sua breve vida, ele conquistou um vasto império que se estendia da Europa à Ásia e se tornou uma das figuras mais importantes da história mundial. Alexandre era filho do rei Filipe II da Macedônia e da rainha Olímpia.
e recebeu uma educação esmerada sob a tutela do filósofo Aristóteles. Desde cedo, ele demonstrou grande habilidade militar e liderança. Após a morte de seu pai, em 336 a.C., Alexandre assumiu o trono da Macedônia. Logo em seguida, ele iniciou uma série de campanhas militares que o levaram a conquistar a Grécia, a Pérsia, o Egito, a Síria, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia Central e o Afeganistão. Alexandre era um general brilhante, e suas tropas eram compostas por soldados macedônios, gregos e de outros povos conquistados. Ele era conhecido por suas táticas inovadoras e sua coragem inabalável. O Império de Alexandre se estendia por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e incluía uma população de mais de 30 milhões de pessoas. Ele promoveu a cultura e a língua grega por todo o seu império e ajudou a espalhar os ideais da civilização helênica pelo mundo. Seu império não apenas unificou vastas terras, mas também facilitou a disseminação de conhecimento, cultura e comércio. A morte de Alexandre, aos 32 anos de idade, foi uma tragédia para seu império. Seus generais se dividiram em facções e o império começou a se desintegrar. Entretanto, o legado de Alexandre o Grande perdura até os dias de hoje. Sua visão de um mundo unificado influenciou governantes, estrategistas e pensadores ao longo dos séculos. Além disso, suas conquistas ajudaram a difundir a cultura grega, o helenismo, que moldou a arte, a filosofia e a ciência em toda a Eurásia. Desta forma, a saga de Alexandre o Grande continua a fascinar e inspirar as gerações. Sua coragem, determinação e visão moldaram o curso da história e deixaram uma marca inapagável no mundo antigo. No coração das estepes da Mongólia, nasceu um homem destinado a se tornar uma lenda. Este é o conto de um líder feroz, um estrategista brilhante e um imperador implacável, Gengis Khan. Gengis Khan, cujo nome de nascimento era Temujin, teve uma infância marcada pela tragédia. Seu pai, Yesugei, foi assassinado quando ele ainda era criança e ele foi forçado a sobreviver por conta própria. Temujin foi escravizado por um tempo e também foi alvo de tentativas de assassinato. Mas ele nunca desistiu de lutar. Com bravura e determinação, ele reuniu um exército e começou a conquistar seu povo. Com habilidades de liderança excepcionais e uma determinação inabalável, Temujin uniu as tribos mongóis sob sua bandeira. Ele implementou estratégias militares inovadoras e táticas de guerra surpreendentes, transformando tribos dispersas em um poderoso império unificado. Em 1206, Temujin foi coroado como Gengis Khan, o Grande Khan. Ele unificou a Mongólia e lançou uma série de campanhas militares que o levaram a conquistar grande parte da Eurásia. Gengis Khan era um líder carismático e um estrategista militar brilhante. Ele era conhecido por sua brutalidade, mas também por sua capacidade de unir as pessoas. A Horda Mongol, liderada por Gengis Khan, varreu a Europa e o Oriente Médio. Ela foi uma força imparável que mudou o curso da história. Como um tsunami que se move rapidamente e implacavelmente, a Horda Mongol, liderada por Gengis Khan, varreu a Eurásia no século XIII. Em apenas 25 anos, os mongóis conquistaram mais do que a Pérsia, o Império Romano e a República Romana juntas haviam conquistado em quase 1000 anos. Gengis Khan era um conquistador sem igual. Ele era um líder militar brilhante, um estrategista astuto e um líder carismático. Ele unificou os mongóis e os transformou em uma força imparável. Sua conquista foi tão rápida e devastadora que deixou um legado duradouro. Os mongóis espalharam sua língua, cultura e religião por toda a Eurásia. Eles também promoveram o comércio e a troca de ideias. Gengis Khan é considerado um dos maiores conquistadores da história. Ele foi um homem de grande visão e determinação que mudou o curso da história. As conquistas de Gengis Khan foram verdadeiramente monumentais. Ele estendeu seu domínio desde a China até a Europa Oriental, criando o maior império contínuo da história humana.
Nenhum líder antes dele havia alcançado tal façanha. O império de Gengis Khan não era apenas vasto em tamanho, mas também em diversidade. Ele promoveu a tolerância religiosa e cultural, incentivando a troca de conhecimento e tecnologia entre diferentes partes de seu império. Gengis Khan não foi apenas um conquistador implacável, mas também um legislador sábio. Ele estabeleceu um código legal que promovia a justiça e a igualdade, criando uma base sólida para o futuro do Império Mongol. Apesar de sua morte em 1227, o legado de Gengis Khan vive através das eras. Sua visão, coragem e determinação moldaram não apenas a história da Mongólia, mas também o curso da civilização humana. Gengis Khan, o grande imperador das estepes, permanece como um símbolo de liderança, unidade e resiliência. Sua jornada épica continua a inspirar gerações, provando que com determinação e estratégia, um indivíduo pode moldar o destino do mundo. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like e comentários. Até a próxima. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me.